Eu descobri quem meu marido realmente era 3 dias antes do nosso aniversário de 7 anos de casamento. E a forma como descobri foi tão banal que até hoje me dói pensar que verdades assim cabem dentro de momentos tão pequenos. Estávamos jantando em casa, naquela quinta-feira comum. Ele, com o celular, ao lado do prato como sempre. Eu servindo a lasanha que tinha feito mais cedo. A campainha tocou, delivery de alguma coisa que ele tinha pedido, provavelmente. Ele levantou para atender e deixou o telefone ali vibrando, com uma mensagem que iluminou a tela por tempo suficiente para eu ler sem querer, ou talvez querendo, porque no fundo, algo dentro de mim já sabia, há meses, que alguma coisa não batia. A mensagem dizia: Amor, a Júlia está perguntando quando o pai vai buscar ela na escola amanhã. Júlia, 4 anos. Filha dele, com outra mulher. Uma vida inteira paralela à nossa, que ele equilibrava com a mesma naturalidade com que trocava de roupa antes de sair de casa. Quando a gente se conheceu, eu tinha 24 anos e ele 28, funcionário de uma multinacional. Sorriso fácil, aquele jeito de falar que te faz sentir que você é a pessoa mais interessante do mundo. Me conquistou levando flores no trabalho, fazendo surpresas bobas, dizendo que eu era diferente de todas as mulheres que ele tinha conhecido. Casamos rápido demais. Todo mundo disse isso. Mas eu estava tão apaixonada que achava que rapidez era sinal de certeza, não de imprudência. Ele viajava muito a trabalho. Ficava semanas fora, voltava cansado, mas sempre carinhoso. Sempre atencioso. Eu trabalhava como designer freelancer. Ficava em casa na maior parte do tempo, esperando ele voltar, planejando nossos fins de semana, acreditando que estávamos construindo algo sólido, enquanto ele construía 2 mundos que nunca deveriam se tocar. Os sinais estavam todos ali, claro, mas quando você confia de verdade, você não procura sinais, você aceita as explicações. As viagens constantes para São Paulo eram projetos importantes da empresa. O telefone virado para baixo era hábito antigo dele. Nada demais. As ligações que ele atendia saindo da sala eram assuntos chatos de trabalho que eu não precisava ouvir. A conta bancária separada que ele insistia em manter era pela organização financeira dele. Cada um com sua independência, relacionamento moderno. Eu engoli tudo porque queria acreditar, porque a alternativa era admitir que eu tinha casado com um estranho e que os últimos 7 anos da minha vida foram uma mentira encenada com perfeição assustadora. Naquela noite, quando ele voltou do corredor depois de pegar a encomenda, eu estava segurando o celular dele. Minhas mãos tremiam, não de raiva ainda, mas daquele tipo de choque que antecede qualquer emoção real. Aquele vazio gelado que toma conta do corpo quando o chão se abre debaixo dos seus pés. Ele parou na porta da cozinha. Viu o telefone na minha mão e eu vi algo se apagar no rosto dele, como se uma máscara tivesse finalmente caído. E embaixo não houvesse nada além de cansaço. Não disse nada. Perguntei. Quem é Júlia? E ele respirou fundo daquele jeito de quem sabe que acabou, que não tem mais como sustentar o castelo de cartas. E respondeu com uma calma que me enojou mais do que qualquer grito faria. É minha filha. Ela tem 4 anos. A mãe dela se chama Renata. A gente tá junto desde antes de eu conhecer você. O mundo não desaba de uma vez. Ele vai se desmontando em pedaços,
cada informação uma bomba pequena que explode dentro do seu peito enquanto você tenta processar o que está ouvindo. Ele me contou tudo naquela noite porque não tinha mais escolha. Renata achava que ele era separado, que o casamento anterior tinha acabado mal, que ele morava sozinho e trabalhava muito por isso. Via a filha em dias alternados. Comigo, ele construiu a vida de homem casado, fiel, planejando filhos para um futuro próximo, falando de envelhecer juntos. Entre uma vida e outra, ele dirigia 3 horas. Trocava de identidade, mentia para ambas com a mesma facilidade com que respirava. E o pior de tudo, o que realmente me destruiu naquela cozinha com a lasanha esfriando no fogão, foi perceber que ele não parecia nem um monstro. Parecia apenas um homem cansado de sustentar 2 mentiras que tinham crescido demais para caber dentro dele. Passei aquela noite trancada no quarto enquanto ele dormia no sofá. Ou fingiu dormir. Não sei. Fiquei olhando para o teto, tentando lembrar um momento, um único momento, em 7 anos, em que ele tivesse vacilado, deixado escapar algo. Mas ele foi perfeito. Cada aniversário comemorado, cada Natal em família, cada promessa de amor eterno foi entregue com uma convicção que agora eu entendia ser apenas talento para mentir. E a pergunta que não me deixava em paz era: eu realmente não vi nada ou escolhi não ver porque era mais confortável acreditar na ilusão? Quantas vezes minha intuição gritou e eu silenciei, porque não queria estragar o que achava que tínhamos. Nos dias seguintes, a raiva veio. Aquela raiva funda que queima por dentro e te faz querer destruir tudo. Liguei para Renata. Precisava que ela soubesse, não por vingança, mas porque ninguém merece viver numa mentira dessa escala. A voz dela do outro lado da linha foi de quem já esperava aquela ligação há anos, como se uma parte dela sempre soubesse que havia algo errado, mas escolhesse não investigar. A gente conversou por 2 horas. 2 mulheres que amaram o mesmo homem, sem saber que estavam amando apenas metades diferentes de uma pessoa que talvez nem existisse de verdade. Ela tinha uma filha de 4 anos para pensar. Eu tinha 7 anos investidos para enterrar. Ambas estávamos sozinhas naquele momento. Mas de um jeito estranho, foi a conversa mais honesta que tive em muito tempo. Ele tentou explicar. Implorou por perdão. Chorou como eu nunca tinha visto ele chorar. Disse que tinha se envolvido demais com Renata, que quando descobriu a gravidez, entrou em pânico, que não teve coragem de me contar porque já estava casado comigo, que foi deixando o tempo passar até não ter mais volta. Disse que amava a filha, que não conseguia abandoná-la, mas que também me amava e não queria me perder. Como se amor fosse justificativa para transformar a vida de 2 mulheres em mentira. Como se eu devesse me sentir privilegiada por ser escolhida metade do tempo. Eu ouvi tudo em silêncio, porque parte de mim precisava entender como alguém faz isso, como alguém acorda todos os dias e escolhe sustentar uma dupla vida sem implodir. Mas no fim, entender não mudou nada. Só me fez perceber que eu tinha me casado com alguém que eu nunca realmente conheci. A decisão de ir embora não foi instantânea como deveria ter sido. Levou 2 semanas de terapia emergencial, conversas com minha irmã até de madrugada, noites chorando no banheiro enquanto ele dormia no quarto de hóspedes. Por que terminar um casamento? Mesmo um casamento falso, ainda dói como amputar uma parte de você. Você perde não só a pessoa, mas a vida que imaginou, o futuro que planejou, a versão de si mesma
que existia dentro daquela relação. Mas toda vez que eu pensava em ficar, em tentar reconstruir, eu lembrava da Júlia, uma criança de 4 anos, que chamava aquele homem de pai. Uma criança que existia antes de mim e que sempre estaria ali. Lembrando que ele foi capaz de me enganar todos os dias, durante anos, sem pestanejar. Saí de casa numa terça-feira de manhã, enquanto ele estava no trabalho ou com Renata, nem sei mais. Nem importa. Levei minhas roupas, meus livros, meu computador, deixei a aliança em cima da mesa da cozinha com um bilhete que dizia apenas: "Você ganhou sua liberdade de ser quem você realmente é. Agora me deixa conquistar a minha." Fui morar com minha irmã por 3 meses até conseguir alugar um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Um lugar sem memórias, sem fantasmas, onde eu pudesse recomeçar do zero. O divórcio foi rápido porque eu não quis nada dele. Nem dinheiro, nem desculpas, nem explicações adicionais. Só queria distância e silêncio para poder respirar sem sentir que estava sufocando. Os primeiros meses foram de luto. Luto pelo casamento que eu achava que tinha. Luto pela versão de mim que acreditava em promessas e finais felizes. Luto pelo tempo perdido, pelos anos que eu poderia ter vivido de verdade, mas vivi dentro de uma fantasia dirigida por outra pessoa. Teve dias que eu nem saía da cama. Teve dias que eu me pegava rindo sozinha da ironia absurda de ter sido tão idiota. Teve dias que eu só queria sumir, mas teve um dia, uns 5 meses depois de sair de casa, que eu acordei e percebi que tinha passado a noite inteira sem sonhar. Com ele sem acordar no meio da madrugada, com aquela ansiedade que aperta o peito. E aquilo foi uma vitória pequena, mas real. A terapia me ensinou que eu não fui burra por confiar. Eu fui humana. E que pessoas como ele são especialistas em criar realidades paralelas, porque vivem em guerra com quem realmente são. Não justifica nada, mas me ajudou a parar de me culpar por não ter visto. Como eu ia ver se ele gastava cada grama de energia escondendo? Como eu ia desconfiar se tudo parecia tão normal, tão cotidiano, tão real? A culpa nunca foi minha. A escolha de mentir foi sempre dele. E entender isso me libertou de uma forma que eu não esperava. Hoje, 2 anos depois, eu moro sozinha, num apartamento que é só meu trabalho, num escritório de design onde finalmente me sinto valorizada. Tenho amigos novos que conheceram essa versão mais honesta de mim, não aquela que fingia estar tudo bem, quando por dentro tudo desmoronava. Comecei a sair de novo, devagar, sem pressa, sem expectativas. Teve uns encontros que não deram em nada. Teve um que durou alguns meses e terminou bem, porque ambos percebemos que ainda estávamos curando feridas antigas. E teve aquele encontro casual numa livraria, 3 semanas atrás, com um cara que faz documentários e que me olhou como se realmente quisesse me conhecer. Não apenas a versão editada que eu poderia oferecer. A gente tem conversado, rindo, descobrindo coisas em comum, sem promessas, sem pressão, e pela primeira vez em anos, eu não estou com medo de me abrir, porque agora eu sei qual é a diferença entre alguém que escolhe você e alguém que escolhe a ideia de você. O que aquele casamento me ensinou não foi que eu não posso confiar nas pessoas, foi que eu posso confiar em mim, na minha intuição, na minha capacidade de recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Eu sobrevivi à pior traição que alguém pode sofrer e saí do outro lado mais inteira do que entrei. Não por causa dele, mas apesar dele.
E isso ninguém tira de mim. Ele continua vivendo sua vida confusa, tentando equilibrar as consequências das mentiras que contou. Renata seguiu em frente também, criando a filha com a dignidade de quem escolheu não deixar a mentira de um homem definir o resto da sua história. E eu tô aqui, livre, real, vivendo uma vida que é minha, de verdade. Sem máscaras e sem mentiras, sem ter que fingir que está tudo perfeito quando por dentro tudo está quebrado. Apenas eu, aprendendo todos os dias que recomeçar não é fracasso e que o melhor amor que eu já recebi não veio de um casamento perfeito, mas de mim mesma. Quando decidi que eu merecia mais do que migalhas de verdade num banquete de mentiras,